Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Ciências Humanas e Sociais aplicadas para o ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação. Eu sou Fernanda Serbeto, sou professora de História e o tema da nossa aula de hoje é a colonização do Brasil. As origens de Goiás. Conteúdo muito importante para vocês, estudantes do ensino médio. Vamos lá? De acordo com a BNCC, a habilidade em questão visa comparar os significados de território, fronteiras e vazio, seja espacial, temporal e cultural, em diferentes sociedades, contextualizando e relativizando visões dualistas, tipo civilização ou barbárie, nomadismo ou sedentarismo, esclarecimento ou obscurantismo, que tem muito a ver também com a ideia de ciência e negacionismo, tá? Cidade, campo, entre outras. Os objetivos de aprendizagem, de acordo com o nosso documento curricular para Goiás, para o novo ensino médio, visam avaliar as características das inter-relações econômicas entre Goiás e as diferentes regiões do globo por meio de dados históricos, geográficos e sociológicos, com o intuito de avaliar a participação de Goiás no contexto econômico nacional e global. Nosso objeto do conhecimento, o nosso tema dessa manhã é a colonização do Brasil, com ênfase no início da história de Goiás. Tendo como objetivos para o nosso aprendizado, analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Muita atenção quando eu falar para você em circulação de riquezas, quando a gente pensar o contexto da mineração, a exploração do ouro e outras preciosidades que tivemos aqui. E ainda, identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades, com grande carinho ao nosso estado, às nossas cidades, né? E ainda, caracterizar as relações de trabalho no Brasil. Necessariamente trataremos da escravidão indígena e predominantemente negreira. Como foi a abordagem do Enem em 2021 sobre esse tema? Veja, eu, Dom João, pela graça de Deus, faço saber a vossa mercê. Só uma pausa, meninos, meninas. Vossa mercê. Isso é uma forma de chamar alguém? Sim, é um recurso da língua portuguesa, mas é um recurso, eu diria que ultrapassado, um recurso do português anterior a todas essas reformas que nós já estudamos com vocês, talvez até antes, tá? O vossa mercê equivaleria hoje ao você. Mais um dado é importante para a gente pensar, a própria evolução da língua portuguesa nessa construção da relação, né, do colonizador conosco e, posteriormente, a nossa autonomia, a nossa independência. Vou retomar desde o início, tá? Eu, Dom João, pela graça de Deus, faço saber a vossa mercê que me aprouve banir para essa cidade vários ciganos, homens, mulheres e crianças, devido ao seu escandaloso procedimento neste reino. Tiveram ordem de seguirem diversos navios destinados a esse porto, e tendo eu proibido por lei recente o uso de sua língua habitual, ordeno a vossa mercê que cumpra essa lei sob ameaça de penalidades, não permitindo que ensinem dita língua aos seus filhos, de maneira que daqui por diante o seu uso desapareça. É uma ordem expressa do rei de Portugal provavelmente a um intendente ou superintendente mandado para o Brasil para então exercer cargo administrativo de alguma capitania. Por enquanto, isso não está especificado. Um outro aspecto importante da gente perceber nessa discussão do texto é a preocupação do rei com a língua, com o patrimônio cultural,
com a égide do colonizador em detrimento de outras línguas, de outras culturas trazidas de outros cantos da Europa, se referindo, no caso, de uma forma bem preconceituosa e xenofóbica aos ciganos, que não é raro a gente perceber esse estudo, né? Ok, nós temos aqui então um material importantíssimo para pensar a abordagem do Enem em 2021 sobre esse tema. E considerando o texto, a ordem emanada da coroa portuguesa para sua colônia americana, a saber, o Brasil, em 1718 é século XVIII, nós já tínhamos Goiás. Goiás já tinha acontecido ali, naquele processo do desbravamento do sertão pelos bandeirantes vindos de São Paulo. A mineração já acontecia aqui, já havia governança de Portugal aqui dentro. Já haviam mandes e desmandes de reis, intendentes e superintendentes aqui. Percebe? Apresentava um tratamento da identidade cultural pautado em suprimir formas divergentes de intervenção social, fazendo valer a ordem do rei, a ordem do intendente e, por conseguinte, aspectos que tangenciassem a cultura portuguesa, a ordem do rei de Portugal. Tudo bem? E, considerando essa questão que foi colocada já no século XVIII, nós percebemos que o próprio rei de Portugal já faz uma reavaliação do modelo de colonização outrora empreendido aqui, desde o descobrimento. Nós percebemos que as próprias autoridades portuguesas, assim como os próprios intendentes nas capitanias aqui do Brasil, posteriormente províncias, vão perceber que o primeiro projeto de colonização já era um projeto ultrapassado. Aquele projeto metalista, aquele projeto mercantilista, meramente explorador, de pouco vínculo com a colônia, em que, por exemplo, a gente pensava ali a chegada de Cabral e as primeiras levas de portugueses que viessem para cá, como sendo uma forma de passar por aqui e extrair daqui riquezas, escravizar a priori indígenas. Eles vão revendo esse projeto, percebe? Por exemplo, a ideia inicial era dividir a costa do Brasil em capitanias hereditárias. As 15 capitanias para 12 donatários e empreender um grande projeto de agricultura, a grande produção monocultora da cana-de-açúcar e a exportação do açúcar. Isso foi muito interessante, principalmente no momento em que houve ali alguma parceria, fortíssima parceria com a Holanda. Mas isso também promoveu rupturas, não é mesmo? O empreendimento da mão de obra escrava. Mas nem todas as capitanias atenderam a esse projeto. A tendência foi esse projeto, do ponto de vista administrativo, fracassar, embora o negócio do açúcar tenha sido sempre muito rentável. E na tentativa de corrigir esse projeto, de repaginá-lo, as autoridades portuguesas, a coroa portuguesa, empreendeu a ideia dos governos gerais, lançando Salvador, na Bahia, a primeira capital. E vieram sucessivamente 3 governadores gerais, até mesmo fortalecendo a presença dos padres jesuítas, no sentido de fazer o papel da dominação ideológica. Isso não era só no sentido de catequizar os indígenas, mas no sentido de estabelecer controle de territórios, no sentido de estabelecer o catolicismo como algo que deveria ser obedecido e assimilado vindo de Portugal, seja por quem fosse proprietário de terras, filhos dos proprietários de terras, como o rei ordenou. A língua que tem que ser falada, não é mesmo? E nesse sentido nós vamos percebendo o avanço desse projeto colonizador. Nem todas as capitanias deram certo, nem todas as capitanias foram bem-sucedidas. A capitania de São Paulo, por exemplo, era interessante do ponto de vista administrativo, estava bem vigiada, mas era empobrecida no que se refere à produção de riquezas para Portugal. E é dali que partiram bandeirantes. Foi dali que partiu, então, o interesse por desbravar o sertão do Brasil.
E é desse interesse que vão surgir Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e toda essa expansão do nosso território. O que já é uma outra tendência de superação em relação ao contexto da União Ibérica, período em que o Brasil ficou sob o domínio espanhol. Lembra disso? E na medida em que a gente percebe o empreendimento da mineração, nós já percebemos uma nova roupagem na hierarquia de administração. De lá de Portugal, o rei enviou ordens para os governadores gerais representantes na colônia. Isso avança quando a gente pensa, então, os donatários lá com as capitanias. Isso aqui vai ter que ser revisto. A gente percebeu o rei mandando ordens para um superintendente, não é mesmo? Mais tarde, a gente vê o poder dos vereadores, administradores das vilas, e é isso que vai dar margem para superintendentes nas regiões de Minas, Goiás, Mato Grosso. Eles vão ser os superintendentes das minas, tá? Justamente para vigiar de perto o negócio da exploração do ouro em favor da coroa portuguesa. E, nesse sentido, veja como aponta o historiador Boris Fausto, quando a gente pensa em todo o formato elitista que tudo isso teve, toda a opulência que foi sustentada na Europa, e a gente sabe que não foi só a opulência de Portugal, mas na medida em que o relacionamento entre Portugal e Inglaterra foi ficando cada vez mais estreito, nós sabemos também que muito do nosso ouro também sustentou os grandes bancos britânicos, né? Mas, afinal, qual era a base de sustentação dessa sociedade? Veja o que diga Boris Fausto. Na base da sociedade estavam os escravos. O trabalho mais duro era da mineração, especialmente quando o ouro do leito dos rios escasseou e teve de ser buscado nas galerias subterrâneas. Doenças como a disenteria, a malária, as infecções pulmonares e as mortes por acidentes foram comuns. A expectativa de vida do escravo era muito baixa, não é mesmo? Há estimativas de que a vida útil de um escravo minerador não passava de 7 a 12 anos. Olha isso, pasmem. Seguidas importações atenderam às necessidades da economia mineira, inclusive no sentido de substituir a mão de obra inutilizada. Isso era a cara também de Goiás, que teve menos intensidade do que Minas no que se refere a essa questão do fluxo de metais preciosos. Por um outro lado, nós vamos ter uma forte tendência àquela coisa do atraso, mas, por outro lado, superado com a criação do gado bovino, tá? Mas nós ainda vamos fazer a mineração aqui de pequenas preciosidades às margens dos rios, até alcançarmos, então, esses novos patamares, que eu vou trazer para você aqui com detalhes. Mas pensa nisso, pensa esse panorama acontecendo também em Goiás, no período colonial. Um foco aí nas cidades de Pirenópolis, Corumbá e a própria cidade de Goiás, a antiga Vila Boa, né? Mais uma abordagem do Enem sobre esse tema, com foco na questão do escravo. Veja nessa imagem os escravos carregando baldes. Esses baldes eram para retirar dejetos das casas, não existia rede de esgoto, tá? E muito provavelmente esses baldes entravam em corrosão, entravam em processo de deterioração e escorriam esses dejetos nos corpos desses escravos. Por isso, apelidados tigres, não pela sua bravura, não mesmo, mas porque estavam sujos de dejetos humanos. E aqui ao lado eu percebo a figura de autoridade com objeto impondo autoridade, impondo algum tipo de medo, constrangimento a esses escravos. O uso da violência como forma de controle, não é mesmo? O texto afirma que a repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos da casa para as praças e as praias era geralmente destinado ao único escravo da família ou de menor status ou valor. Até entre eles se fazia essa hierarquização. Hierarquização. Olha a dica.
Todas as noites, depois das 10 horas, os escravos, conhecidos como popularmente tigres, levavam tubos ou barris de excremento e lixo sobre a cabeça pelas ruas do Rio e outras cidades do contexto colonial. A mineração trouxe muito dessa perspectiva urbana no contexto da colonização, tá? E a ação representada na imagem, descrita no texto, evidencia uma prática do cotidiano nas cidades do Brasil dos séculos XVIII e XIX, caracterizada pela reiteração das hierarquias sociais, o tratamento daquele que é colocado como inferior, subserviente àqueles membros da elite, cada vez mais enriquecida, principalmente agora por esse contexto da mineração, sobretudo nas regiões do centro-sul do Brasil colonial. Em breve a gente se encontra e eu te conto mais sobre isso, tá? Bons estudos, muito obrigada, bom dia, não saiam daí. Em breve nós vamos ter mais aulas para vocês aqui na TVC, para vocês estudantes do ensino médio. Grande beijo. Tchau, tchau.